Lucas 15:11, a história do filho perdido, ou a parábola do filho perdido. Eu vou ler, na verdade, de base Lucas 15:22, que fica ali no mesmo versículo. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Põem um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Dali pra frente ele vai construir uma festa enorme pra ele, né? E todo mundo aqui é crente, todo mundo sabe o que aconteceu com o filho, né? O filho, certo dia, estava enjoado das coisas da casa do pai. E realmente ele se sentiu incompleto. Mas se a gente for ver, ele não conhecia o pai dele. Porque a história claramente não conta antes desse acontecimento, mas provavelmente ele não conhecia o pai dele. Deixa eu ver aqui no lugar que eu vi. Porque não conhecia o pai e não dava muita bola para as leis, né? Porque quando alguém pedia, não se podia pedir a herança antes, né? Uma vez eu ouvi isso. Se tu pedir a herança antes é como se desonrasse teu pai, porque só pede a herança quando o velho morre, né? Então ele meio que desonrou. Então ele não dava bola pra nada da casa do pai dele, pras leis, pra nada. Porque ele se sentia vazio. E ele esqueceu que tinha uma pessoa lá dentro que ele podia conversar. Então ele focou no vazio, ele focou na tristeza, na angústia e todas essas coisas. Claro que a história não vai contar que ele focou nisso, mas alguma coisa faltava, senão ele não ia querer sair da casa do pai dele. Então ele pede a herança. O que me chama a atenção é que o pai reparte entre os dois, e a gente só sabe falar da parte que ele dá pro filho mais moço. E o filho mais velho, eu não vou falar sobre o filho mais velho, tá? Mas eu falo do filho mais moço. Só que eu chamou a atenção porque o filho mais velho, onde é que ele guardou a herança? Ele guardou para algum momento, provavelmente, que ele vai usar pro futuro. Ele não gastou ela. Porque ele não fez festa com os amigos, mas pra frente tu vai ver. Ele não fazia festa com os amigos. Então ele não tinha esse dinheiro. Ele queria que o pai fizesse. Então o que o pai deu pra ele, ele guardou, ele escondeu. Então aí a gente pode classificar como aquele crente que o que o pai dá, ele usa. Só que ele acha que tem um limite. O pai só pode dar sobre medida a unção e as bênçãos. Só sobre medida. Ele não pode simplesmente esbanjar pra ele. Então ele guarda o pouco que ele quer. Ou seja, só o que ele quer. Então ele não percebe que dentro da casa do pai dele tem muito mais do que aquilo que o pai deu. Ou que o pai pode oferecer ao longo do caminho. Mas eu quero focar na história do filho mais moço, porque eu me sinto mais dele do que esse daí que não percebe as coisas. Então, ele se sente, digamos assim, vamos tentar pegar de uma forma que eu visualizei a história, né? Digamos que ele tenha se sentido triste e ele não sabia lidar com isso. Ele sentiu um vazio muito grande na alma ou no coração, enfim. Então ele resolve pedir herança. Acho que já repeti muito vezes essa parte. Mas ele pede herança e ele resolve ir embora. Tu vê que ele pede herança e depois de ter tudo que o pai deu, ele achou que não ia acabar. Por isso que ele saiu. Ou talvez ali não tinha o que ele queria gastar a herança do pai. Digamos que a herança do pai seja o que Deus nos dá. A paz, a alegria, digamos até dons espirituais, né? E digamos que ele pegou tudo isso e ao invés dele guardar ou esconder do inimigo essas coisas para usar no momento certo, para mostrar para o mundo no momento certo, ele simplesmente pegou e esbanjou, né? E aqui diz que não conta exatamente como aconteceu a história, porque ele foca mais na reconciliação do que no pecado, que é outro ponto incrível da história. Ele peca, só diz aqui, ó. E ali viveu uma vida cheia de pecados, ele desperdiçou tudo que tinha. E daí já foca, está escrito ali no 13 pra frente. Ele foca na reconciliação, na volta. Então ali a gente já pode ver o que o amor de Deus foca. Ele não foca no nosso pecado. É claro que o nosso pecado é importante, mas é para os nossos olhos. Porque quando a gente peca, tudo que Deus está esperando é que você simplesmente fale para Ele: desculpa, me perdoa, de coração. Porque se não fosse assim, se a gente tivesse que ficar se remoendo, ficar triste, se cortando, se flagelando, se arrancando os cabelos de tanta tristeza, de tanta, como é que pode dizer,
por estar em pecado, enfim. Esqueci a palavra. Mas... Muita culpa. Culpa, isso. Se a gente tivesse que fazer isso, não teria acontecido o que aconteceu no passado com Jesus. Porque a nossa fé inteira é em base de Jesus. Mas a gente não consegue entender o que aconteceu na cruz. Porque a gente sente que aquilo foi grande, a gente sente isso. Todo cristão, ou quem nem é cristão, sabe. Tanto que a cruz é um símbolo muito grande. Só que o que ela significa? Ela significa que a gente, depois daquilo ali, a gente não precisa mais sofrer. A gente não precisa ir lá e matar a coisa que a gente mais gosta para pedir perdão. A gente simplesmente, 30 segundos fala, me perdoa. E a gente já vai ter a graça de novo. Porque a vida é assim, né? Ainda mais para quem a gente é. Altos e baixos, altos e baixos. Só que o que não pode acontecer é a gente focar no baixo. E é o que aconteceu com esse cara. Então, ele vai e ele fica lá, né? Ele cai aqui, ele conta que veio uma fome depois que ele perdeu tudo, né? Ele perdeu tudo com os amigos, mas eu acredito que ele sabia quem estava do lado dele. Ele sabia que era o dinheiro que estava deixando aquelas pessoas ali. Porque a gente sabe quando é um amigo verdadeiro. A gente sente aquele afeto, alguma coisa do gênero, a gente sente. A gente somos não. Nós somos humanos. E tudo que gira em torno da gente é sentimento. Então não tem como a gente não sentir que a pessoa não é pra gente. A gente sente, né? A Bíblia falou. É a vontade de Deus. A gente sabe quando é. Porque se a gente foi criado por Deus, como é que a gente não vai saber quando é a vontade de Deus? Não tem como. Porque se fosse desse jeito, não teria o Espírito Santo junto com a gente todos os dias. A todo momento. Até quando a gente tá no erro. Porque ele tem os cercado de demônios, né? Que ficam ali, mas ele tá ainda lá. Ele tá imagina você na escuridão e ele lá no fundo assim, brilhando cada vez mais forte pra você perceber que não tem a necessidade de você permanecer ali, né? Então é o que aconteceu com esse cara, né? Ele via a luz. Agora eu me pergunto, aqui não fala, né? Obviamente. Mas será que ele pensou no pai durante esse tempo? E se ele comeu aquela comida perfeitinha, digamos assim? Comia a comida perfeitinha lá da cidade, porque ele podia pagar a melhor coisa da vida, né? E se ele lembrasse daquele feijão que o pai dele queimava e ficava bom? Ah, mas era mais gostoso. Só que aquilo ali era perfeito, porque ele podia pagar a melhor coisa da terra. Ele podia pagar até as mulheres mais belas, né? E eu acredito que ele lembrava. Porque eu, na minha experiência, né? Eu me perdi dentro da casa do pai. Então, lá dentro da casa do pai, eu vi aquele jovem lá, recebendo dons de língua, batismo do Espírito Santo, e eu lembrava. Então, eu acredito que esse cara lembrava de como era estar com o pai. Só que o que acontece com esse cara? Quando ele estava na casa do pai, ele sentia esse vazio, só que ele esquecia que esse vazio é porque ele não conhecia o pai. O vazio que estava faltando era o amor do pai. Era conhecer aquele amor. Ele só conhecia aquele pai que cuidava das outras ovelhas, que cuidava do irmão mais velho, que pensava nas coisas pro futuro do irmão mais velho, e ele não pensava que o pai da casa podia também cuidar dele. Então é o que eu vejo nessa história. Mas chega a parte que a gente vê a graça, né, de Deus. Como eu disse, eu tô focando mais no passado dele, mas a Bíblia vai falar o quê? 3 versículos ali só. E o resto é tudo a reconciliação. É todo o amor do Pai. Porque a Bíblia nunca focou no pecado. Se tu pedir pra Deus quando estiver em pecado e abrir a Bíblia, não vai estar dizendo que vai te amaldiçoar. Ou vai, né? Porque a Bíblia estava dizendo isso. Só que no final tá escrito assim, mas eu sou aquele que perdoa todo o tempo. Então a graça vai estar. É só continuar lendo. Continua lendo o capítulo que tá amaldiçoando e tu vai... Jeremias, gente, abre Jeremias e já fecha. Que ali a coisa é brava. Só ele amaldiçoando o povo de Israel. Mas enfim, vamos pregar o Lucas, que não quer falar de Jeremias, não. Mas daí então a Bíblia fala que veio a fome. E essa fome era muito grande. Só que todo mundo tinha guardado o dinheiro. Porque quem está acostumado com o mundo são os mundanos, são os ímpios. Então eles sabem quando eles vão poder gastar e quando não vão poder. Só que lembrando que a gente não está falando do mundo físico, a gente está falando espiritual.
Então eles sabem quando a alegria vem e eles têm aqueles momentos de prazer. Agora imagina, eles tinham dinheiro para comprar o vinho. O que é o vinho? É a ilusão. É a ilusão da felicidade. É a ilusão de que você tá feliz. Então, o que eles faziam com o vinho? Eles bebiam vinho e esse vinho, quando se ruía, né? Quando é em excesso, eles ficavam bêbados. E quando tá bêbado, você tá... né? Tudo tá de boa, você tá na escuridão, tá abraçando um capeta ali. Porque você não tá percebendo o Espírito Santo. Até, né? Enfim. Só que ele não tinha como ele cair na ilusão. Porque ele não tinha mais nada que fizesse sentido na vida dele. Lembrando, né? A gente não tá falando de dinheiro, a gente tá falando das coisas espirituais. O que ele tinha quando ele saiu da casa do pai? Paz. Ele acabou com a paz deitando com todas as mulheres. Porque quando você... com várias mulheres, né? Antes do casamento e tal. Quando você faz esse tipo de pecado que o pai te ensinou desde criança na fé, você tem que pedir esse perdão. Porque você já sabe o que você está fazendo. Você não é mais um infantil. Tipo, quando você peca, digamos assim, e você não sabia daquilo, quando você sabe daquilo, você vai ficar, meu Deus, eu já fiz isso. Todo mundo já teve esse momento, porque a gente cresce na igreja, mas a gente descobre uma coisinha ali ou outra que tu fica... troca. Mas enfim. Daí, então, ele pega e ele sai... Aqui não fala de novo, né? Mas ele vai direto para um fazendeiro. Mas eu acredito que até ele chegar nesse, ele ficou procurando, que nem nos desenhos bíblicos, né? Ele ficou procurando pra lá e pra cá, me ajude. Ninguém ajudava, né? Obviamente, ninguém ajudava. Todo mundo tava na sua ilusão e ninguém tava vendo o que ele via. O que ele via era uma falta de novo. E ele achou que ele tinha conseguido preencher essa falta. Só que ele preencheu com ilusões, ele preencheu com prazeres. Mas não tem como preencher uma coisa que é espiritual com coisas da carne. Só que a gente pode se iludir. A gente pode se iludir facinho, né? Então, ele encontra esse cara e esse cara resolve dar um emprego pra ele. O pobre coitado tá sofrendo, né? Imagina que ele foi implorando pro cara. Me dá um emprego pra mim ter dinheiro, pra mim poder voltar pra aquela vida, pra voltar pro pecado, pra voltar pras ilusões, pra mim sair dessa realidade. Porque como ele perdeu tudo, ele tava meio que perdido dentro de si mesmo. Ele estava perdido. E o que dentro dele estava acontecendo? Uma pobreza. O mundo espiritual de novo. Vamos levar essa história. Não pro físico. Dentro dele, aquela pobreza. É como se ele estivesse no escuro. Sabe o interior? Só a luz lá da lua. Mais nada. Mas quando tu saiu da luz... Imagina agora, ó, veja bem. Tu sai da luz, desliga a luz pra tu ver. Tu vai ver alguma coisa? Não. Tu só vai conseguir ver quando você procurar. Então, quando ele saiu da luz, ele não procurou a luz. E ele foi indo cada vez mais. Ele foi se afastando da luz. E quando a gente tá na luz, a gente não precisa procurar, porque ela tava ali. A gente sabe que ela tava. Só que ele foi tão longe que ele não conseguia mais ver. Aí ele começou a procurar. Só que ele não entendia o que estava acontecendo. Ele estava procurando nos homens, o que não era nos homens, que era no pai. O pai dele tinha o que ele queria, o que ele precisava. Só que ele não sabia, né? Quem é que sabe o que precisa? Ninguém vai cair no fundo do poço e dizer, não, eu quero o amor de Deus. Se ele não conhecia o pai dele, como é que ele ia ter o amor do pai dele? Ele não conhecia. Porque se ele conhecesse, de novo, ele não ia desonrar o pai dele. Ele, não, meu pai vai me dar quando ele morrer. Ele vai trabalhar mais e vai me dar. Daí, ele tá lá trabalhando com os porcos, né? Que foi pra onde que serviu. Porque quando você tá na escuridão, quando você tá rodeado por demônios, eles não vão te dar uma coisa boa. Eles vão fazer você cada vez mais baixo. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o demônio odeia a gente. Ele odeia de paixão. Chega a ser um amor de hoje. De forte, assim. Ele odeia por quê? Porque a gente é perdoado. E ele foi rejeitado. No primeiro erro dele, ele foi rejeitado. Eu costumo dizer que quando Deus criou a gente, foi para dar na cargueira. Se você tivesse ficado, você estaria aqui comigo. Eles eu vou fazer para pecar a cada 5 minutos e vão voltar para mim. Agora você não entende porque o diabo odeia a gente de paixão. Enfim. Daí o que o diabo fez com ele? Não foi o fazendeiro, no mundo espiritual de novo. Foi o diabo. Foi o cara que trouxe ele para todas aquelas coisas, para as ilusões, porque ele não conhecia o pai, né? Aí o que acontece? Caído nessas ilusões, em algum momento,
tem uma música que fala: quem viveu no Santos Santos não sabe viver em outro lugar. Mesmo que ele conhecia só isso aqui, ele só sabia o que o pai dele podia dar. Ele não conseguia aproveitar. Ele sabia o que o pai dele podia dar, mas ele não conseguia seguir aquele amor. Ele não tinha aquele afeto. Ele não tinha como é que eu posso dizer? A intimidade dele com o pai. Ele só sabia o que o pai podia dar. E ele queria. Mas ele não sabia que se ele ficasse íntimo do pai, ia vir com o tempo. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente se diverte, quando a gente se sente amado, passa muito rápido. E ele não passava rápido, porque ele não estava nem afim de conhecer o pai dele. Se ele conhecesse o pai dele, ia passar rápido. De repente você estava ali, tinha um dom de línguas, de repente cura, eita, você já estava até no céu, que acabou as coisas na terra. Mas não foi isso que aconteceu. O cara não se interessava pelo amor de Deus. Eu acredito que ele só conseguia ver o amor dos outros. E ele se sentia rejeitado. Eu acredito que ele se sentia rejeitado. Porque é fácil a gente se sentir rejeitado na casa do pai, na igreja, digamos assim. É muito fácil. Porque a gente sabe o amor de Deus, a gente conhece, a gente lê todo dia. Nossos pais falam, a gente cresce na igreja ouvindo amor, 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 amor. Mas às vezes você vai simplesmente chegar na igreja e o que você vai querer ouvir? Amor. E às vezes não vai ser isso. Porque às vezes Deus queria falar com outra pessoa. Só que, é como eu disse, ele não conseguia extrair das mensagens que ele via na casa dele o amor de Deus, o amor do pai. Ele simplesmente via o que ele queria. E ele não queria ver o amor de Deus, o amor do pai. Então ele lá, né, a parte mais legal da história é a parte que ele se humilha, né? Ele tá lá e olha que a comida dos porcos, né, que é a lavagem, na maioria das vezes. Então ele olha para aquilo. O que é a lavagem? Lavagem é toda a sujeira que ele passou, só que agora o que aconteceu? Ele viu. Por que ele caiu em si? Porque quando a gente vê toda a sujeira que a gente passou, não tem como a gente olhar para aquilo e dizer, eu quero de novo. A gente vai olhar e vai ver o quê? Podridão, imundícia, lavagem. Foi o que ele viu. O que ele estava comendo até agora? Era aquilo. Ele estava alimentando o espírito dele com aquilo, mas ele não sabia. Ele viu só quando ele sentiu que tudo aquilo que estava ali ao redor dele era falso. Porque eu acredito que ele se tornou um Salomão de sábio naquele momento. Ele olhou para tudo aquilo e ficou... Porque a gente aprende com a experiência. A gente aprende com a experiência. E o que aconteceu? A experiência dele mostrava que todas aquelas coisas que ele tinha passado não valiam de nada, porque ninguém ficou do lado dele. Mas daí o que acontece? Quando ele vai comer a comida dos porcos, porque nem o fazendeiro deixava ele comer a comida dos porcos. Pra tu ver o nível de desgraça da pessoa. Quando ele vai comer, ainda ele consegue lembrar do pai. E o que fez ele lembrar? Alguém arrisca? Foi a saudade? Foi. Mas o que gera na gente saudade? No mundo espiritual. O Espírito Santo. Ele estava longe do pai. Ele fez tudo aquilo. Ele feriu o coração do pai. Ele disse, não quero. O pai disse, eu quero te dar amor. Ele disse, não quero. Fica pra tu esse amor. Fica pra tu tudo que tu fez na cruz. Fica pra tu a tua carne caindo pelo chão enquanto tu caminhava. Fica pra tu. Eu não quero. Não basta pra mim. Entendeu? Eu vejo esse tipo de coisa, eu não quero ser insensível com ninguém, mas eu vejo isso com aquelas pessoas que são cristãs e mesmo sendo cristãs, vendo tudo. Essas pessoas, elas sinceramente não ouviram aquele médico falando como é que foi a morte de Jesus. Porque se tivessem ouvido, elas olhariam para aquilo e diriam assim, não preciso passar por isso. Não preciso. Eu não preciso cortar meu pulso. Eu falo, eu cortei uma vez. E aí fica o índice assim, ó. Eu tava com muita raiva, muita tristeza, eu tava que nem ele, comendo a lavagem, daí veio na mente, sabe? Então, o que acontece? Essa pessoa olha pra cruz e ela simplesmente olha pra cruz e diz assim, tudo aquilo lá não vale a pena. Pra mim não basta. Tipo, bastou pra todos os demônios ficar calados de pé do rei. Mas pra aquela pessoa não basta, eu vou cortar aqui. Eu vou aqui, ó, cortar. Aí eu fico pensando, você corta aqui uma vez e ele cortou o corpo inteiro pra você. É necessário? Não é necessário. Não é necessário você... Calma aí que tá falando muita...
Calma aí. Não é necessário você... Como é que eu vou dizer, gente? Não é necessário você ficar no teu mundinho de tristeza depois que você perceber. Porque quando você perceber que não é necessário, não vai ser só a paz. Porque a paz, a alegria, o amor vem tudo junto com o Pai. Vai ser o Pai que você vai ter vontade de ver. Lembrando que ele estava na imundícia. Tem até uma parte de Salmos, eu acho, que ele fala que ele estava com a lama até o pescoço. Ele já tinha passado. Ele estava afundado. Não, literalmente, né? Ele estava comendo lavagem, né? Aí o Espírito Santo fala, não. Você lembra lá? Quando tu acordava, que comia aquele feijão queimado? Quando o pai dizia, bom dia, filho. Quando o pai dizia, tá aqui o banquete, pode comer. E daí ele cai em si, né? Ué, o que eu tô fazendo aqui? Até os empregados, pai. Os empregados eram o quê? Os servos. Os servos são aqueles que estão na igreja e dizem assim, eu vim só para servir. E não aceita que é filho de Deus, mesmo estando escrito aqui, quero ver. Aqui, em 1 João 4,10 diz que a gente ganhou o direito de ser filho de Deus. E as pessoas chegam em Deus como se fosse servo. Ah não, eu vim aqui te servir. A gente não tem que só servir, a gente é filho. O que um filho faz? Um filho não só serve o pai, como quando ele serve o pai, ele pode sentar e comer junto com o pai. Aprender com o pai. O servo não aprende com o pai. O servo ele só serve e ele só conhece aquilo que ele quer. E era o que ele estava sendo. O filho mais moço estava sendo servo, porque provavelmente ele serviu o pai. Os filhos naquele tempo, né, levando para aquela história, os filhos sempre serviam e eles nunca sentavam antes do pai. Então, ele estava sendo servo, ele não sabia que ele era filho. Apesar de saber, né, mas não sabia. Tá entendendo, né? Enfim. Aí ele cai em si e diz, não, mas eu vou voltar, eu vou lá, vou pedir perdão, eu vou falar que eu sou servo, que isso, que aquilo, que ele me aceita, não sei o quê. E na cabeça dele tinha o Espírito Santo e tinha os demônios. Vamos falar com todas as letras, demônios. Os demônios falavam o quê? Ele não vai te aceitar. Olha o que tu fez. Ele disse, eu te dou meu amor, você disse, eu não quero. Ele te disse, eu te dou o meu sangue, você disse, não é o bastante. Ele não vai te aceitar. E o Espírito Santo, vai depois ser servo. Porque o Espírito Santo, acredito que ele sabe como falar com as pessoas. Então ele dizia, não precisa ser filho. Fala, eu quero ser servo. Eu não sou digno nem de atar as sandálias dele. Ele usa esses negócios íntimos pra gente saber, pra ele conseguir levar a gente. É uma coisa muito psicológica. O Espírito Santo é um psicólogo na nossa vida, né? Mas enfim, ele leva ele. E eu acredito que tava uma guerra muito louca na cabeça dele. E daí é que fala, que o pai, que tá escrito mesmo, né? Uhum. O pai avistando de longe, manda, né? Vai correndo. Aí eu fico pensando, o pai era muito ocupado, ele tinha uma fazenda. Deus tem uma fazenda inteira do mundo inteiro. Até os mortos ele tem que cuidar, que são aqueles que ficam clamando no céu. Até aqueles lá ele tem que cuidar. Mas ele ainda tem tempo para sentar lá na varanda e ficar, poxa, quando é que ele volta? Quando que um dia ele vai chegar pra mim e vai dizer, pai, me deixa eu voltar? Balançando lá com as cadeirinhas. Consegue imaginar? Esse pai velho, redondo, balançando assim, olhando assim, cadê meu filho? Poxa, não, aquilo lá é só uma folha. Aí de repente ele vê o filho assim, parado lá em cima assim, todo maltrapilho. Consegue imaginar uma pessoa suja, pior que um mendigo? Porque, de novo, né, no mundo espiritual, ele tava podre, ele tava, a carne dele no mundo espiritual, se é que tem como ver no mundo espiritual, é como se tivesse, é tipo Lázaro ressuscitando, sabe? Cheirava mal já, de longe, via os mosquinhos, consegue imaginar essa coisa? Não vamos deixar leve não, a gente vai ver pesado, vem um negócio meio The Walking Dead, assim, sabe, um zumbi chegando lá, é assim que ele chegou. E daí já imagina ele sujo de lavagem assim na roupa também. E o pai, meu Deus, mas é meu filho. Por baixo de toda aquela imundícia, aquela desgraça, não tem outra palavra. Meu Deus, mas é meu filho, eu vou correr lá. Aí chegamos na parte que ele fala que assim, o servo, ele se humilha, né? Porque foi o que o Espírito Santo tocou no coração dele de falar.
se humilha, se humilha, se humilha, se humilha mais um pouco. O pai dele fala... Eu acredito que o pai dele nem sequer ouviu. Ele ficou olhando, meu filho, meu filho, meu filho. E ele, blá, blá, blá. Ele, meu filho, o meu filho voltou. Ele não se importou com nada. Ele não perguntou, ah é? Como é que tu foi tua vida ontem? Tu pecou? Tu dormiu com a mulher dos outros? Não, ele falou, meu filho. Como é que foi tua vida ontem? Tava se drogando? Não, meu filho, meu filho. Ele não disse, teu pecado. Ele disse, meu filho, voltou. Ele não disse, teu pecado, teu pecado, teu pecado. A gente tem que parar de pensar, meu pecado, meu pecado, meu pecado. A gente tem que falar, o pecado não é meu. Assim que eu me ajoelhar e dizer, a tua graça me basta. Acabou. A gente volta todo dia. Isso aqui não é uma pessoa que saiu da igreja, gente. Você consegue entender? Essa pessoa não saiu da igreja. Ela nasceu na igreja e se perdeu. Ela nasceu ali, com aquele negócio de amor. Ela nasceu que nem todos nós aqui praticamente, né? Amor, 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 amor. E o que ele via? Não, falta. Falta o quê? Falta ele perceber que o pai estava ali. Aí ele pede, o pai fala, não, mas olha, vem cá, empregado. E ele não ouvindo, né? De novo, ele não ouviu nada do que o carinha falou. O carinha ensaiou a estrada inteira e não viu nada. Aí fala, vem cá, vamos preparar uma comida. Nossa, vamos trazer isso. Vamos trazer de novo os dons. Vamos trazer de novo o amor, a paz, a alegria. Vamos dançar junto. Vamos dançar junto na chuva. Vamos ficar juntos, vamos abraçar ele. Vamos mostrar que ele é de casa. Não precisa olhar para aquelas pessoas que falavam que foi errado. Não precisa, porque tem um empregado que amou, né? Criticar. Tem sempre alguém na casa do pai que vai criticar como você voltou. Não tem como não acontecer isso. Tem sempre alguém que vai dizer, ele fez errado. Ele fez errado. Mas o que importa pra gente, o que os outros falaram, se o rei do universo, dos planetas, o rei, como é que eu posso dizer de um rei grande, falou, meu filho, se ele não se importa com o nosso pecado, ele só fala, minha graça te basta, o que adianta vir uma senhorinha e falar, ei, pecou, Não adianta, não é necessário a gente ficar nessa, eu pequei, meu Deus, eu vou pro inferno, meu Deus. Primeiramente que ninguém é digno de subir lá, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Está escrito, não sei onde, mas está escrito, eu lembro disso. Então, é graça. E a gente só pode subir lá por quê? Por causa de Jesus. Então, é uma esperança, digamos assim. Aí o pai faz uma festança e diz, não, meu filho. Eu acredito que o filho queria contar. Só que estava tão bom ali que o filho simplesmente, não, eu já tô aqui. O que passou a história. Pra mim não deixar o meu outro irmão cair. Tu vê que nem sempre o mais velho na igreja, ou o que sempre permaneceu, vai saber o que acontece lá fora. Tem uma música que fala, eu já ouvi essa frase, mas enfim. É preciso cair para saber como se levantou. É preciso você estar no fundo do poço para chegar ao topo. Em algum momento, todos aqui já caíram. Todos. Continuou indo lá, cantando, continuou tocando, né? Continuou pregando, mas estava caído. Tava falando do amor de Deus na tua cabeça. Você não faz ideia, o diabo, né? Na tua cabeça. Não, ele não te ama, mas tu pecou. Olha como tu trata teus familiares, olha como tu trata teus amigos. E você, lá falando, ele ama você. Você ganhou almas com a tua vida no lixo. E essas almas foram para Deus. E ele lá, né, sentadinho na mesa, comendo. Eu acredito que ele chorava horrores. Quanto mais viu o pai trazendo uma comida mais gostosa, aquele feijãozinho queimadinho que ele tava com saudade, os dons espirituais e tudo mais, e de repente ele tava ali envolvido naquela festança, tava dançando com o pai, tava celebrando a volta dele, que tava até ontem lá, comendo comida dos porcos, que tava andando com os demônios lado a lado, tava andando com as prostitutas, andando com tudo que mais você pode imaginar, porque aqui diz que ele pecou de tudo que é tipo, não fala os pecados, porque não foca nos pecados. O pecado é irrelevante.
O pecado, o teu ministério, vai bem mais longe. O que Deus tem pra tu é bem mais longe, vai bem mais longe do teu pecado. Essa é a base. É a base. Ó, aqui só tem versículos. Mas a base da minha pregação hoje é isso. O amor de Deus. O amor de Deus não vai dizer, você pecou. 3 horas de oração. Ele fala, você pecou. Fala, me perdoa. Tô aqui. Pronto. Pois ele morreu de braços abertos e você ainda acha que ele não vai te perdoar? Ele morreu de braços abertos esperando que alguém abraçasse. Eu sei que talvez não faça sentido, mas faz sentido. Eu vou tentar explicar um pouco a parte do filho mais velho que eu entendi, mas eu gosto do filho mais moço, tá? Que é onde eu identifico mais. O mais velho dá um pouquinho de raiva. Porque o mais velho chega ali, aí dá ouvido pro enviado de Satanás lá e tá falando, pecou? Voltou pra igreja, ele pecou, voltou pra igreja, o pai resolveu dar um dom de libertação. Daí o cara que tava precisando da libertação, tá libertando hoje. O pai deu dom de língua pra ele, cara. E você aí, tá sempre aí, não ganha nada. 20 anos na igreja, não ganha nada, pai. Ele, meu Deus, verdade. Eu vou esperar aquele velho vir pra fora. Aí vem o velho falando de mim aí, filho. Mas eu tô sempre aqui. Tô aqui, te sirvo, né? Ele fala que serve, tá sempre aqui servindo porque o pai manda. O pai manda, vai fazer uma evangelista. Ele vai lá. Ele não conhece o amor de Deus. Vai lá pregar, tô indo. E daí o que acontece? Eu disse, eu não sei muito bem a história do mais velho. Mas ele tá ali, tá sempre ali, ele mesmo fala, eu tô aqui, tô sempre aqui e nunca tenho nada. E daí ele fala uma frase que é simplesmente pra quem nunca caiu, que é difícil. Esse ali nunca caiu, ele tava firme lá. Ele provavelmente não pecava, ele não pecava, ele buscava estar sempre ali, ele provavelmente pedia perdão, ele tinha um coração humilde, mas ele não sabia o lugar dele na casa. Ele é tipo aquele tipo de filho que tá, o pai ou a mãe tá brava, aí ele vai, mãe, eu posso tomar banho? Mãe, eu posso assistir TV? Posso pegar meu celular? Esse é o filho. Só que daí imagina essa loucura desse filho todos os dias, a todo momento. Eu posso comer, eu posso sair com meus amigos, eu posso isso, aquilo, eu posso aquilo, outro. Ele não vivia a liberdade que Jesus trouxe. Ele não vivia esse tempo. Ele vivia o Velho Testamento lá do... Meu Deus, o meu pai... como é que é? Eu magoei meu pai. Vou fazer um banquete pra ele pra pedir perdão. Sendo que não é necessário. Você não precisa fazer uma novena, né? E meu pai diz uma frase que marcou muitas vezes pra mim, antes das minhas experiências com Isabel, com o mundo. Queria mais experiência. O que marcou pra mim que o pai fala pro filho mais velho, que agora não marca mais, porque eu me sinto o filho mais moço. E eu agradeço muito por ser o filho mais novo, porque o mais velho me dá um pouco de ranço. Aí ele fala bem assim, você realmente vive aqui. Tu tá sempre servindo, tá sempre aqui na minha casa. Você faz o que eu mando. Só que tem um porém. Eu nunca disse que o que eu tenho não é pra ti. E o que o filho tava vendo? Ele chegou agora. Ele tem 20 e poucos anos, agora tá cuidando de um grupo de jovens. E eu tô aqui há 40, tô em 70 anos de idade, que nunca fiz nada nessa igreja. Eu nunca fui reconhecido e agora chega esse cara que tem o quê? 16 anos? E vai lá, vai pregar, vai cantar, tem dom, tá libertando, tá caindo os demônios, tá... E eu aqui. Aí o pai fala, tudo que eu tenho é teu. E se é tudo, gente, não pensa que vai ser sob medida, ele vai derramar até que você não aguente mais. Tu diga, tá bom, Marquinhos, tá bom, Lidão, eu acho que eu já consigo ganhar as almas que eu preciso com esses dons aqui. Claro que a gente nunca vai, a gente sempre quer mais. A questão é essa, a gente tem que querer mais, porque senão a gente vai se tornar um servo. A gente tem que ser filho. E o filho quer tudo que o pai tem. Aquele cara lá, pai, quando é que vai emprestar? Quando é que vai emprestar aquela unção lá, pai? Olha aquele irmão lá. Quando é que vai emprestar aquele ministério? O teu é outro ministério, filho. Mas não dá de juntar? Porque eu também quero aquilo. A gente quer, não adianta. Eu acho que o que mais deixa o pai feliz é dizer, pai, talvez nem tanto na nossa, né? Mas na realidade Deus, não pensa em Deus. Pai, me dá teu carro emprestado? Eu prometo que eu não vou bater.
Ele faz o quê? Ele dá um voto de confiança, porque ele não tá se importando o que tu vai fazer com o dom. Ele se importa como é que fazer. Ele se importa o que qual é o benefício daquilo. Vai pegar o carro pra quê? Vai pegar o carro pra ir em direção ao pecado, ou vai pegar o carro pra ir em direção ao mercado e trazer pra mim a comida, pra mim servir as outras pessoas? Tu vai pegar o carro pra ir em direção a um prostíbulo, uma boate, ou você vai pegar o carro pra trazer teus amigos pra vir pra minha casa? O que eu quis dizer é o que tu vai usar teu dom. O meu dom é ser alegre. Eu vou usar esse dom aqui ou lá fora, aonde o meu dom vai acabar, onde a minha alegria vai acabar. Porque a alegria hoje em dia é uma coisa muito difícil de se encontrar. Alegria de verdade. Mas é uma das poucas coisas, porque alguns dons, a gente nasce com esses dons. A gente nasce com os dons de tocar. Vocês conseguem se imaginar hoje tocando lá pro mundo? Fazendo um solo de um funk, falando de todo tipo de pecado? Não! Você não consegue ir lá no mundo tocar um teclado pra um cara falando que vai trair a esposa. Você não consegue? Porque é tão bom você ali, né? Ou ali, enfim. É tão bom você ali tocando, você ali cantando, você simplesmente... Tem pessoas que elas simplesmente ficam no banquinho delas a vida inteira e tu acha, só veio aqui para oferecer o culto. Quando na verdade o que ela tem dentro dela, eu sou filho, eu quero mais. Aí de repente você ouve uma pessoa que tu nunca viu, que é anônima, falando em línguas, entregando revelação atrás de você, curando. Ali no meio da multidão ela não precisou subir lá. Porque às vezes o servo da igreja tá lá e o filho tá no banco, ouvindo todas as palavras que o servo dá porque a vida dele tá ruim. Entendeu? E o que eu quero deixar é: para de pensar que todo aquele sofrimento na cruz não valeu a pena. Porque está escrito em todo lugar nessa Bíblia linda que a gente tem, nem tanto, né? Ó, vamos citar aqui. Mateus 18:11. Não precisa abrir, mas se quiser, enfim. Mateus 18:11. Porque o Filho do Homem veio para salvar quem estava perdido. Ah, o Pai fala. Ele estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu. João 3,16. Porque Deus amou muito tanto que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De novo não morrer. Vida, 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 vida. Para de morte, morte, morte. Morte. Não, vida. Vida, vida, vida. Porque é para isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui para viver. Para viver na casa do Pai. Não para viver lá no mundo onde você não vai ter valor nenhum. Agora, se tu quer viver na casa do Pai e ir pro mundo com o que o Pai te deu, lá no mundo você vai brilhar. Você vai ser aquela luz para as pessoas lá do mundo que se perderam. Porque o mundo tá cheio de pessoas que se perderam e nunca mais voltaram. Não conseguiram ouvir o Espírito Santo. Continuaram nas ilusões. E são tudo pessoas da igreja. E lembrando que a gente pode se perder dentro e continuar dentro da casa do Pai. O irmão é a prova viva disso. Ele se perdeu dentro da casa do Pai. Ele ficava ali. O pecado dele era o quê? Se sentir pequeno. Quando pro Pai ele era o bem mais precioso. O pecado dele era esse, na minha visão. 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus. E somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. 1 João 4:10. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Ele, mas foi Ele que que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Ele não mandou o Filho pra gente ficar o dia inteiro pensando no nosso pecado. Ele mandou o Filho para que, em 5 minutos, nem isso, ele só vai durar 5 minutos, teu pedido de perdão pelo pecado, porque de repente você lembrou de mais uns, né? Ou então porque simplesmente ele te tocou e você vai ficar ali, vai ficar orando e vai ficar, meu Deus, eu lembrei, eu tô sentindo no meu Pai, eu tô aqui no banquete, eu vou continuar. Só vai demorar isso, porque aqui 30 segundos, 1 segundo, tu fala, meu Deus, me perdoa. Não precisa fazer, você não precisa subir que nem aqueles caras lá, acho que os muçulmanos, que sobem os degraus de joelho. Não é necessário. Ele subiu se arrastando um monte e você acha que você precisa fazer uma coisa assim? Né?
E agora vamos falar de uma outra coisinha, bem rapidinho. Adão e Eva pecaram. Era o Deus do Velho Testamento, eu falei na outra vez isso, né? Era o Deus do Velho Testamento, aquele Deus lá que não tinha mandado Jesus. Mas tu vê que a graça ainda estava... Ela não tinha sido mostrada pro mundo. Porque quando Jesus veio, ela ficou assim, lá em cima, para todos verem. Literalmente, né? A graça estava ali, escondida, na minha visão. Porque os caras pecam, percebem que estão nu, aí que eles se cobrem com folhas. Dizem que é com folha de bananeira, mas vai que pegar a mordiga. Tadinho dele, né? Ou não. Aí que Deus fala, meu Deus, gente, olha, tadinho dele, tá, vai se sujar, vai se encostar tudo. Vai dar um negócio tenebroso naquele corpo. Aí ele fala, mas peraí. Aqui, ó, roupas boas. Graça. Só que naquele tempo, a graça, como eu disse, ela é escondida. Então eles tiveram que pagar pelo pecado. Mas eles pagaram com o pecado com amor estampado no corpo. Entendeu? Você consegue entender agora? Eu falei pra Deus quando eu tava preparando isso, que eu possa mostrar um pouquinho do teu amor. Porque a gente reconhece todo dia um pedaço do amor de Deus. Eu vou cantar uma música, gente, mas nem eu tô ouvindo minha desafinação, tá? E eu quero que vocês fechem os olhos. Essa música, desde o começo até o final, eu escutei ela e eu não conseguia parar de falar a língua e chorar enquanto eu arrumava essa mensagem e ouvia essa música. Eu vou tentar não desafinar, tá? Eu quero que vocês fechem os olhos. Ou só tenta se conectar com o mundo espiritual agora. Essa música, ela vai falar literalmente tudo o que Deus quer falar pra gente. É uma carta de Deus pra gente. De novo, não presta atenção na minha voz, não. Na letra, tá? Pode fechar os olhos ou se conectar. Eu quero que imagine no lugar do filho novo. Eu ouvi tua voz me chamar. Estou aqui e quero te ajudar. Cruéis que furaram também meus pés, e o sinal da lança que em meu lado cravou. Estou aqui. Conte pra mim o teu problema, mas conte agora. Eu vim pra mudar o rumo de tua história. Saia deste vale e sinta-me agora. Eu não quero ver você sofrendo assim. Para este problema eu coloquei um fim. Eu morri na cruz pra te libertar. Enviei meu anjo para te guardar. Tome essa espada em frente ao inimigo. Oh, não tenhas medo, eu estou contigo. Este hino novo que eu te dou agora. Declare comigo a tua vitória. Sou eu quem te falo, sou o teu Senhor. Venha me louvar com muito amor. Com muito amor. Com muito amor.
Te presto meu ombro pra te consolar. Conte comigo. Esquece tudo aquilo, esquece, deixa pra trás. O que importa agora? Eu vim pra mudar o rumo de tua história. Saia desse vale e sinta minha glória. Eu não quero ver você sofrendo assim. Para este problema eu coloquei um fim. Eu morri na cruz pra te libertar. Enviei meu anjo para te guardar. Tome essa espada em frente ao inimigo. Oh, não tenhas medo, eu estou contigo. Cante o hino novo que eu te dou agora. Declare comigo a tua vitória. Sou eu quem te falo, sou o teu Senhor. Venha me louvar com muito amor, com muito amor, com muito amor. Presta atenção nessa parte. Estou aqui. Eu te entendo. Amém? Amém. Eu tô tonto. Deixa eu sentar aqui um pouquinho. Gente, querem cantar mais um hino? Contigo? O que eu boto aqui? Na caixinha?